boa tarde, tudo bem com você? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é dia 5 de dezembro. As imagens da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. A Justiça de São Paulo condenou nesta madrugada Elise Matsunaga pela morte do marido, o empresário Marcos Matsunaga, a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão em regime fechado. O julgamento durou 7 dias e foi um dos mais longos da Justiça de São Paulo. Foram 18 anos e 9 meses pelo crime de homicídio qualificado e 1 ano, 2 meses e 1 dia, mais 11 dias de multa pela ocultação e destruição de cadáver. Isso representa pouco mais da metade da pena máxima que Elise poderia receber, que chegaria a 33 anos de prisão. Perguntamos então, você acha que a pena de Elise foi justa? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar é só entrar nas nossas redes sociais usando a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Queda de helicóptero mata 4 pessoas na Grande São Paulo. Noiva a caminho do casamento é uma das vítimas. Peritos vão investigar as causas do acidente. Polícia Federal cumpre mandados na casa de ministro do Tribunal de Contas da União e de ex-presidente da Câmara. E ainda saiba como a linguagem corporal pode ser usada a seu favor durante uma entrevista de emprego. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa essa segunda edição do Link Record News com informação de que a Polícia Federal cumpriu na manhã desta segunda-feira mandados de busca e apreensão nas casas do ministro do Tribunal de Contas da União e também do ex-senador Vital do Rego, além do deputado federal Marco Maia, que é, aliás, o ex-presidente da Câmara. Os mandados de busca e apreensão para a coleta de provas foram autorizados pelo ministro Teori Zavascki, que é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Os dois são suspeitos de terem cobrado propinas de fornecedores da Petrobras para blindá-los na CPI mista do Congresso Nacional, que em 2014 investigava suspeitas de irregularidades na estatal. À época, Vital ainda ocupava uma cadeira no Senado e presidia a CPI da Petrobras. Já Marco Maia era o relator da comissão parlamentar. E o corpo da noiva que morreu na queda de um helicóptero a caminho do casamento e também o irmão dela estão sendo velados em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Nesse acidente também morreram o piloto e a fotógrafa do casamento, que estava grávida. Testemunhas registraram o momento em que os destroços do helicóptero foram encontrados. Moradores de São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo, ficaram desesperados quando viram o helicóptero caindo. Gente, olha os destroços. O vídeo foi gravado por pessoas que correram para o local na tentativa de ajudar as vítimas. Mas, em meio aos pedaços da fuselagem da aeronave, eles não encontraram sobreviventes. Nossa, gente, o avião acabou de cair. Ai, gente, o helicóptero acabou de cair aqui. Meu Deus. De repente, barulho, quando a gente viu, ele já estava caindo. Aí bateu no barranco, entre as árvores, aí a gente já desceu correndo, olhando. Terrível, chocante. Chegar de helicóptero ao próprio casamento era um sonho de Rosimeire Nascimento Silva. Essas fotos foram feitas pouco antes do embarque. A noiva já estava pronta para a cerimônia, uma festa planejada ao longo de 1 ano. Num vídeo postado nas redes sociais, Rosimeire e o noivo, o Dirley, falam sobre a expectativa para o grande dia. E gostamos do resultado até o momento. E sei que vai ser melhor ainda. Beijo, tchau. Deus abençoe. A aeronave caiu a cerca de 2 quilômetros do local do casamento, marcado para as 4 horas da tarde. Seriam só mais 10 minutos de voo. A região tinha tempo encoberto, com neblina e chuva fraca. Os convidados receberam a notícia enquanto esperavam a chegada de Rosimeire. O noivo já estava no altar e ficou em choque quando soube do acidente. Horrível, né? Não dá nem... Você vê uma pessoa que está ali dentro que era para estar casada já e está ali agora, é terrível. O tio da noiva falou sobre a perda da sobrinha. A Rosimeire é uma pessoa fantástica, sem palavras, né? Uma profissional da saúde, uma pessoa diferenciada, batalhadora, que veio do norte de Minas para cá para lutar pelos seus objetivos ideais, uma pessoa assim, fantástica.
O acidente deixou 4 vítimas que foram todas trazidas para o IML Central de São Paulo. Rosimeire estava acompanhada de um irmão mais velho e de uma fotógrafa que registrava o dia da noiva. O piloto, experiente, costumava fazer com frequência esta rota, transportando noivas para o casamento. Peterson Pinheiro sonhava em ser piloto desde criança. Ele era de Suzano, na Grande São Paulo, tinha 33 anos e exercia a profissão havia 6. Segundo a empresa de táxi aéreo, o helicóptero tinha pouco tempo de uso e estava com a matrícula regularizada na ANAC. A fotógrafa Naila Cristina Neves Lousada tinha 38 anos e estava grávida de 6 meses. Os parentes não quiseram falar com a imprensa na saída do IML. Agora, as flores do casamento serão usadas no velório de Rosimeire. Como parte dos presentes, a auxiliar de enfermagem havia pedido aos convidados que levassem alimentos para a doação. Era uma festa que não aconteceu. Elise Matsunaga foi condenada a quase 20 anos de prisão pela morte do marido, Marcos Matsunaga, que era diretor da fábrica de alimentos Ioki. O julgamento, que terminou nessa madrugada, durou 8 dias e foi um dos mais longos da Justiça de São Paulo. O anúncio saiu na madrugada do 8º dia de julgamento. Afirmou a materialidade e a autoria do homicídio julgado à acusada e, afastando a figura privilegiada, reconheceu, de todas as qualificadoras, apenas a consistente recurso impossibilitante da defesa da vítima. Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia. Além da ocultação de cadáver, Elise foi denunciada por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, por ter agido supostamente por vingança, meio cruel, porque teria cortado o corpo de Marcos enquanto ele ainda estava vivo, e recurso que impediu a defesa da vítima, o único aceito pelos jurados. O jurado é leigo. Se de repente você coloca uma série de obstáculos, de dúvida, de complexidades, eles decidem muitas vezes na dúvida. Na dúvida, você tem que decidir em favor do réu. O crime foi em maio de 2012. Marcos Matsunaga, diretor de uma grande empresa de alimentos, foi morto pela esposa com um tiro na cabeça. Em seguida, Elise cortou o corpo do marido, que foi jogado na área rural da Grande São Paulo. A defesa não concorda com a sentença. Os advogados de Elise Matsunaga vão recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo para tentar diminuir o tempo que ela ficará na cadeia. Elise está presa desde junho de 2012. Desde a morte do pai e a prisão da mãe, a filha do casal está com os avós paternos. Ela vai cumprir a sua pena e no futuro vai ter a sua liberdade. Poderá ter inclusive contato com sua filha. Esta situação jamais estará presente para a mãe do Marcos. A análise desse caso você vai ver agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O crime foi premeditado, a pessoa mata o marido com um tiro na cabeça, esquarteja o corpo, depois distribui pedaços do corpo em sacos de lixo por uma estrada e, por último, a cabeça bem distante para poder dificultar a identificação. Que tipo de pena merece essa pessoa? Prisão perpétua? 50 anos? Não. Esta pessoa, que se chama Elise Matsunaga, foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão, no regime fechado. Mas ela está presa há 4 anos e 5 meses. Durante este tempo, trabalhou na cadeia. A remissão de pena pelo Código Penal, pela Lei de Execuções Penais, cada 3 dias trabalhado, abatiu na pena. Juntando tudo isto, o que ela já cumpriu, o que ela já trabalhou, em menos de 3 anos, a senhora Elise Matsunaga, que matou o marido Marcos Matsunaga, proprietário das indústrias Ioki, vai deixar a prisão, num regime semiaberto, que é o caminho para o regime aberto, que é o caminho para a liberdade. É isso mesmo que vocês ouviram. A nossa lei permite exatamente isso. Uma pessoa que premeditou, planejou, executou uma barbárie como essa, vai ficar na cadeia 4 anos e 5 meses, mais quase 3 anos, quase 8 anos de cadeia. Para ela, o crime compensou.
Bom, e é exatamente sobre esse assunto, o julgamento de Elise, que a gente fala na nossa enquete do dia. Ela foi condenada a quase 20 anos de prisão, uma pena bem menor do que propunha a acusação, que era de 33 anos, até 33 anos. Diante disso, a gente perguntou para você se você acha justa essa pena. Muitas participações chegando. Se você quiser mandar a sua participação via WhatsApp, é só mandar no número que aparece aqui embaixo, é o 11 95307 1851. Ou se você também quiser votar na nossa enquete, é só usar a hashtag Link Record News nas nossas redes sociais. A gente já tem participação chegando via WhatsApp, né, Clébio? Temos sim, olha aí, já na tela para você. A gente começa com o César, que é lá do interior de São Paulo, Araraquara, e diz assim: não concordo, nossas leis são extremamente injustas. Opinião do César registrada aí. Muito obrigado, César. Mais uma agora do Raí, de Santana de Parnaíba, São Paulo. Não acho justo, ela deveria ter prisão perpétua na avaliação do Raí. Obrigada pela sua participação. Muito bem, agora o Rogério, de Betim, Minas Gerais, ele diz o seguinte: infelizmente a justiça no Brasil falha em muitos aspectos. Acredito que ela poderia ser condenada à pena máxima. Obrigado, Rogério, por participar com a gente. Mais uma da Jusileide, de Aracaju, Sergipe. Eu concordo, ela deveria pensar muito antes de cometer o crime. Não adianta ter arrependimentos agora, então, aqui diz a Jusileide. Obrigada, Jusileide. Muito bem, a Matilde, do Rio de Janeiro, diz: eu acho um absurdo, ela nunca deveria sair da prisão. Muito bem. Obrigado, Matilde, por sua opinião. Lembrando que você pode seguir, então, manifestando o que pensa e também votando em nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, falar do resultado e trazer para você mais informações a respeito também dessa questão que envolve a condenação justamente aí de Elise Matsunaga. A gente vai falar agora, infelizmente, do que aconteceu de tão triste semana passada com os jogadores do time chapecoense que viajavam até, então, Medellín, na Colômbia, para disputar a final da Copa Sul-Americana de Futebol e acabaram vitimados pela queda do avião que os transportava. A única notícia boa que a gente consegue trazer hoje para você é que a Conmebol, felizmente, declarou há poucos instantes o time, então, toda a equipe da Chapecoense campeões da Copa Sul-Americana. Eles iam para disputar realmente essa final na esperança de se tornarem campeões e com tudo que vinham fazendo, a belíssima campanha, tudo indicava vitória. Infelizmente, não conseguiram realizar o sonho, mas aquilo que se esperava, que diversos outros times, diversas autoridades ligadas ao futebol pediram à Conmebol, foi atendido hoje e o time foi declarado campeão sul-americano. Então, pelo menos há digamos assim, esse consolo, não só para as famílias, mas também torcedores e aqueles que se sentiram, infelizmente, abalados com essa tragédia, né, Marcela? É um registro, né, que fica na história do clube de campeã da Copa Sul-Americana. Foi um pedido feito, inclusive, pelo próprio adversário, né, que jogaria contra a Chapecoense, o Atlético Nacional, num gesto muito bonito, digno, né, exatamente, que deveria mesmo ser feito, porque não teria outra forma de disputar. Então, agora a Conmebol tomou essa sábia decisão de dar o título, a taça de campeão para a Chapecoense. Muito bacana essa notícia, pelo menos ali um conforto para os familiares, como você bem disse, né? Muito bem, lembrando que a arrecadação foi de 2 milhões de dólares em relação, então, porque havia sido vendido, não é? As entradas para aquela disputa, o valor arrecadado foi esse, e uma disputa que não aconteceu, mas ainda assim o Atlético Nacional, assim como a Prefeitura de Medellín, o governo da Colômbia, acabou utilizando o espaço daquele estádio para organizar uma belíssima homenagem que você acompanhou também aqui na Record News, para essas vítimas, não só os jogadores, mas também profissionais de imprensa, dirigentes do clube, todos que foram vitimados por essa tragédia. Uma homenagem que mostrou o quanto a Colômbia se importava com essas pessoas e o quanto estão próximos de nós brasileiros, que também emocionou a todos nós pela forma como os colombianos se colocaram sentindo essa dor e externando ela de uma forma tão bonita. Foi impressionante mesmo. A cerimônia, todas as homenagens que vieram da Colômbia. A Colômbia, inclusive, transmitiu a cerimônia, né, de sepultamento, de velório das vítimas no último sábado. Foi realmente muito bonito. Eles ficaram muito solidários à causa, não poderia ser diferente, mas o bacana de a gente perceber nessa história é que eles foram muito humanos, exatamente, né? Um comportamento que talvez se fosse em outro país a gente não teria nessa intensidade, porque foi muito intenso, muito bacana. Bom, a gente continua nesse assunto porque a Lamia, a empresa responsável pelo voo da Chapecoense, que se acidentou perto de Medellín, divulgou um comunicado de lamento nesta segunda-feira, uma semana depois da tragédia que deixou 71 vítimas fatais.
Na nota, que não é assinada por um responsável específico, a empresa expressa sentimentos de dor. Eles ainda afirmam que os pensamentos e preces estão com as famílias daqueles que perderam pessoas amadas, assim como os que sobreviveram a essa tragédia. E falando justamente, Marcela, sobre os sobreviventes, um desses 6 que sobreviveram à triste tragédia do avião contou como foram os últimos momentos antes do desastre. Num depoimento emocionado, claro, não podia ser diferente, o comissário de bordo da Lamia explicou ainda no hospital o que ele fez na hora da queda. Ervin é o primeiro dos 6 sobreviventes a receber alta. As imagens divulgadas pela polícia mostram o técnico de voo em estado de choque enquanto era resgatado. Ele chamava pelos amigos. Está Alex. Alex! Ángel! Ervin Tumiri conta que conversava com o técnico Caio Júnior quando ouviu o aviso para que todos apertassem os cintos para o pouso. Ao contrário do que foi divulgado pela imprensa colombiana, o técnico de voo diz que não adotou as normas de segurança nem ficou em posição fetal durante a queda. Todos estuvimos listos para aterrissar e todo isso. Não esperávamos isto. A investigação aponta que a falta de combustível derrubou o avião. Ervin disse que antes da decolagem recebeu informações de que o avião faria uma parada em Cobija para reabastecer e depois seguiria para Medellín. Mas depois da decolagem, ele teria sido informado que o avião seguiria direto para o destino final. O boliviano disse que momentos depois do acidente, ajudou a comissária de bordo Ximena Soares a soltar o cinto de segurança. Os 2 ficaram em meio ao matagal esperando a chegada de socorro. Estou bem, dou graças a Deus por tudo isso. Estou muito contente porque me haya dado uma oportunidade acá na vida. Antes de voltar para a Bolívia, ele disse o que provavelmente vai repetir para o resto da vida. Sou sobrevivente do vuelo Lamia. Uma segunda chance, né? E também melhorou o estado de saúde dos 4 sobreviventes brasileiros que foram internados na Colômbia. Mas eles ainda não têm previsão de alta. O lateral Alan Ruschel está falando mais. Ele já até pediu um churrasco aos médicos da UTI e aos parentes que estão na Colômbia. O goleiro Jackson Follman, que teve a perna direita amputada, pode sair da unidade de terapia intensiva nos próximos dias. Ele ainda terá de passar por uma cirurgia na coluna. O jornalista Rafael Renzel também respira sem ajuda de aparelhos. Ele conversou com a família, mas permanece na UTI para controlar uma infecção pulmonar. Já o zagueiro Neto, que está com pneumonia, é o único que continua entubado. E uma força-tarefa formada pelos governos do Brasil, da Colômbia e também da Bolívia vai investigar as causas da queda desse avião da Lamia. A repórter Vanessa Lima tem as informações. Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. O primeiro encontro será na quarta-feira em Santa Cruz de la Sierra. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi convidado para participar da reunião com os procuradores-gerais da Bolívia e da Colômbia. Eles querem saber todos os detalhes do plano de voo e também esclarecer a suposta falta de combustível. Autoridades da Bolívia denunciaram criminalmente a funcionária responsável por analisar o plano de voo. Célia Monasterio terá que explicar por que autorizou a viagem, mesmo sabendo que o avião não previa uma parada para reabastecimento. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre a política e sobre a crise que acontece, portanto, aqui no Rio de Janeiro. Começa amanhã, inclusive, a votação das medidas propostas pelo governo do estado para tentar ajustar as contas públicas. A votação acontece na Assembleia Legislativa do Rio e deve se estender até o dia 15 de dezembro. Um dos primeiros projetos do pacote de austeridade que será votado na LERJ é a redução dos salários do governador, do vice-governador, dos secretários e subsecretários em 30%. Outro projeto prevê a intimação eletrônica para os processos da Fazenda Estadual. E o governo federal deve enviar nesta semana ao Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência para mudar as regras de aposentadoria. A medida é considerada prioritária pelo Palácio do Planalto para recuperar a economia.
Na tarde desta segunda-feira, o presidente Michel Temer deve então receber representantes de centrais sindicais no Palácio do Planalto. Logo depois, líderes da base aliada também devem fazer parte desse encontro para que seja apresentado o conteúdo da reforma. Já no Senado, estão previstas as votações de 2 projetos polêmicos. Aquele que endurece as punições para as autoridades que cometem abuso e o que legaliza os jogos de azar no país. Agora, falando de economia, o preço da gasolina caiu pela 3ª vez seguida no país, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Mas a redução ainda é menor do que se esperava desde o primeiro corte nas refinarias, ainda no mês de outubro. Bom, e já que os valores não estão acessíveis nas bombas, infelizmente, você vai ver agora como gastar até 30% menos ao tomar alguns cuidados com a manutenção do carro. O motorista vive de olho na bomba esperando pagar menos pelo combustível. Só que mesmo depois de 2 anúncios de redução feitos pela Petrobras, a economia por litro é de cerca de 1 centavo para o consumidor. Mas a economia com combustível não significa apenas um bom preço. Os cuidados com a manutenção do carro têm relação direta com o tanto que ele gasta. Sem revisões periódicas e trocas de algumas peças, o consumo pode ser até 30% maior. Ficou surpreso? Estas 2 motoristas também. Elas admitem que não entendem nada de mecânica, mas já notaram que os carros andam bebendo demais. Pelo menos na minha opinião, consome e eu acho que tem algum probleminha. Já estou sentindo que está pesando um pouco mais no bolso. Aí chegou ao ponto de não compensar mais usar o carro. Vamos ver onde está o problema com quem entende, um mecânico. A Cássia comprou o carro há 2 anos e ele nunca passou por uma revisão. Adivinha como estava o filtro de ar? Esse aqui é o do seu carro, que a gente tirou, e esse aqui é um novo, só para você ter ideia de como está sujo. Tá, isso aqui ele gruda poeira, poluição, e é fundamental, porque o motor, ele aspira o ar, passa por essa peça e vai alimentar todo o sistema do motor. Ô Cássia, o filtro de combustível também já deveria ter sido trocado. Ele serve para reter a sujeira que vem do tanque. Quando está entupido, o motor faz mais força para funcionar e gasta mais combustível. O raciocínio é parecido para o filtro do óleo. Quando esse filtro trabalha obstruído ou vencido, ele perde a eficiência de estar segurando essas impurezas. E aí o óleo começa a perder viscosidade, tá? E o motor passa a trabalhar mais forçado por conta do óleo que não está na viscosidade ideal. As velas entram na turma da economia. São as responsáveis pela faísca que faz com que a mistura de combustível e ar exploda e provoque o movimento do carro. Quando ficam gastas, isso não funciona direito e o combustível é desperdiçado. A Cacá tem a revisão em dia, mas de quanto em quanto tempo os pneus são calibrados. Eu paro para abastecer, aí eu tô com pressa, né? Aí ele fala assim, quer calibrar? Aí faz assim, outro dia. O Jefferson explica que o pneu vazio também significa maior gasto de combustível, 5% a mais. As rodas também devem estar alinhadas e balanceadas. Suponhamos que você pegou um buraco com essa roda, ela desviou 2 milímetros para cá, isso é imperceptível ao olho nu, o carro já vai andar assim, tá? Então ele tende a estar arrastando essa roda que quer sair da trajetória. E aí acaba consumindo, aí o motor vai se esforçar mais para compensar esse deslocamento. Os pneus do carro da Cacá, que deveriam estar com 30 libras, tinham menos de 25. Haja combustível, hein? Agora é calibrar e economizar 5%, né? Gastar em outras coisas. E um ciclone atingiu a grande Florianópolis com ventos de mais de 100 km por hora. A prefeitura da cidade decretou situação de emergência. A força do vento arrancou árvores pela raiz, derrubou placas de publicidade e destruiu vários abrigos de ônibus. Pedaços da cobertura do estádio da Ressacada vieram parar perto da pista, outros no gramado. Agora a gente está levantando tudo para ver o que a gente vai conseguir aí recuperar o mais rápido possível. O sul da ilha ficou sem sinal de celular e sem luz. Postes de energia elétrica foram parar no chão. E no Pântano do Sul, pelo menos 5 barcos afundaram durante a passagem dos fortes ventos. Quando soubemos da notícia já era tarde demais. No Campeche encontramos moradores cobrindo telhados, tentando recuperar o que foi atingido pela chuva. Nunca tinha vivido essa sensação assim, de que parecia que estava tudo se acabando. Horrível. Na cidade de Palhoça, muita destruição também. Um dos bairros mais atingidos foi a Praia da Pinheira. Por lá,
mais de 100 casas foram destelhadas ou atingidas por árvores. Postes inteiros foram arrancados com a força do vento e até amanhã desta segunda-feira, os moradores ainda estavam sem luz. Além das casas destelhadas pelo vento, outras também foram danificadas pela queda de árvores. Para atender todos os chamados, o Corpo de Bombeiros montou uma sala de situação no quartel do Continente. Teve ainda reforço nas equipes de socorro. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. A seguir, pai acusa a companhia aérea de perder o filho em voo para a Vitória, no Espírito Santo. Mais detalhes a gente mostra já já. Até já. 3h30 da tarde, horário brasileiro de verão. Estamos de volta ao vivo com o Link Record News e mais informações para você. Pois é, um caso que chama atenção. Modelos da Ucrânia foram atraídos para o Brasil com uma proposta de trabalho, mas quando chegaram foram obrigadas a ingerir cápsulas de cocaína. Eles teriam que retornar ao país de origem com a droga. Os dois modelos foram resgatados pela Polícia Militar de dentro deste apartamento, onde eram mantidos em cárcere privado. Segundo a PM, os ucranianos estavam sendo obrigados a engolir cocaína, que seria levada para o exterior. A droga estava embalada desse jeito. Se eles não ingerissem o número de cápsulas, eles seriam mortos, né? Os modelos, uma mulher e um homem com cerca de 20 anos, vieram ao Brasil enganados. Um falso agenciador disse que eles fariam trabalhos fotográficos. Já em solo brasileiro, eles foram até uma estação do metrô de São Paulo para encontrar os supostos agenciadores. Do metrô, os modelos foram levados para um apartamento em um prédio popular na Zona Leste. Eles ficaram trancados lá por 2 dias. Só foram libertados porque uma das vítimas conseguiu mandar pelo celular uma mensagem para a família lá na Ucrânia. Nesta mensagem constava a localização via satélite. Os parentes comunicaram o consulado e a polícia de São Paulo chegou ao local. Estas duas mulheres, que são da África do Sul, e um homem que conseguiu fugir, vigiavam as vítimas. As duas foram levadas para a sede da Polícia Federal. A princípio, uma tem sim antecedente já de tráfico internacional também. A outra é recém-chegada ao Brasil, possui visto e tudo mais, porém de turismo, né? Os policiais acreditam que o modo de agir da quadrilha seja uma forma de facilitar o transporte de droga para fora do Brasil. Os modelos, por viajarem com frequência, não levantariam suspeita nos aeroportos. Eles vão ficar internados até conseguir expelir a droga. Os médicos não descartam a possibilidade de cirurgia para retirar o entorpecente. Agora, falando em aeroportos, olha essa história absurda para você que é mãe e pai, principalmente, ficarem de olho quando seus filhos vão fazer viagens sozinhos. Um menino de apenas 6 anos de idade acabou viajando sozinho de avião e simplesmente desapareceu. A mãe entregou a criança à companhia aérea no Rio de Janeiro, Marcelo. Olha só que agonia, né? O garoto deveria chegar em Vitória para comemorar o aniversário do pai, mas ele só foi encontrado, vejam só, em Curitiba. Um pai desesperado. Foi uma sensação horrível, uma sensação de perda. Fiquei 1 hora sem informação, uma sensação, né, de péssima qualidade de atendimento da companhia aérea, de despreparo. A foto do professor Wanderson Romão chamou a atenção nas redes sociais. O cartaz diz: "Meu filho não é mala para ser extraviado". Mais de 120 mil pessoas compartilharam a publicação. O menino de 6 anos viajava desacompanhado. A mãe foi quem entregou a criança à companhia aérea no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O pai esperava em Vitória, onde eles comemorariam o aniversário do professor. O garoto estava com toda a documentação e deveria ser acompanhado por um comissário de bordo. Wanderson só percebeu que havia algo errado quando todos desembarcaram do avião, menos o filho dele. Deve ter descido do avião, não encontrou o pai, ia visitar o pai, passar o aniversário do pai. E ele falou, deve ter pensado, o que o meu pai fez comigo? Onde o meu pai me levou? O que está acontecendo? Sem a ajuda da companhia aérea, o pai pediu socorro à Polícia Federal do aeroporto. O delegado chegou a fazer uma vistoria no avião. Só depois de quase 1 hora de aflição, a empresa informou que o menino estava em Curitiba.
Por meio de uma nota, a companhia aérea pediu desculpas à família e à criança pelo ocorrido. Disse que houve uma falha no procedimento de embarque do menor, o que ocasionou a troca de voo. A empresa ainda reforçou que a todo momento a criança foi assistida por um funcionário e que imediatamente fez contato com a família para esclarecer o erro. O vice-presidente de operações da companhia aérea divulgou um vídeo em que diz que vai prestar toda a assistência necessária à família. Ele também pede desculpa. Gostaria de enfatizar que nós estamos muito desapontados, todos nós da Gol, e eu, além de vice-presidente de operações, como pai e avô. E mais uma vez eu enfatizo que nós pedimos desculpas por esse ocorrido. Essa foi a primeira viagem do menino sozinho. O abalo emocional dessa criança e dos pais é imensurável. Então, a companhia aérea, com certeza, terá de arcar com uma indenização para o pai, para a mãe e para a própria criança, visando ressarcir esses prejuízos emocionais e psicológicos causados em toda a família. O pai pretende processar a companhia aérea. Eu pretendo entrar com o processo, fazer o boletim de ocorrência na Polícia Civil, e buscar os meus direitos. A justiça tem que funcionar nesse país. Interessante a observação do pai ali na postagem, né? Meu filho não é mala para ser extraviado, quer dizer, não se tem cuidado nenhum com bagagens, isso não é novidade. Toda vez que a gente vai viajar, acaba surpreendido por uma notícia ruim em relação à bagagem. Ou que foi extraviada, ou que foi destruída, alguma coisa sempre acontece. Agora, com uma criança, não tem cabimento, né? Não, imagina a agonia desse pai, o menino ia para Vitória, acabou chegando em Curitiba. No outro extremo, né? Que absurdo, e o pai ficou sem informação durante uma hora, como ele disse, ficou muito agoniado. Claro que a companhia aérea tem que pagar por isso, por esse prejuízo psicológico, enfim, esse drama que viveu a família por pouco tempo, mas viveu. Ele até colocou ali, fez esse protesto, como o Clébio falou. Realmente, não é mala, para simplesmente ir parar numa outra cidade, num outro estado, tem que ser apurado e tem que ser punido. Alerta para os pais nesse período de viagens, agora se aproximando festas, é bom tomar cuidado com isso. Vamos mudar de assunto e falar mais uma vez sobre o julgamento de Elise Matsunaga. Muitos dias, um dos mais longos com júri popular da nossa história recente no que diz respeito à justiça, que terminou justamente nessa madrugada e culminou com a condenação de Elise a 19 anos, 11 meses e 1 dia, mais ou menos 2/3 da pena a qual ela estaria sujeita, de 33 anos. Perguntamos então a você, você considera que essa pena de quase 20 anos é justa? Sim ou não, você vota com a hashtag #LinkRecordNews em nossas redes sociais. Para dizer o porquê do seu voto, manifestar a sua indignação ou aquilo que você pensa a respeito dessa decisão, você pode fazer também com a mesma hashtag nas redes sociais ou ainda pelo nosso WhatsApp. O número já está na tela, 11 95307 1851. Vamos agora conhecer sua opinião. Vamos lá então, o WhatsApp que chega via da Francimina de Belém do Piauí. Ela diz o seguinte: as leis são muito fracas, ela não deveria sair da prisão nunca mais, segundo ela. O que infelizmente não vai acontecer. Valeu pela participação. Muito bem, obrigado, Francimina. Tem a Solange de São Paulo que diz: eu não concordo com a pena. Ela merecia ficar muito mais tempo na prisão. Obrigado, Solange, por manifestar o que pensa. Mais uma participação agora da Viviane de Osasco, São Paulo. Parece que a justiça não está sendo feita. A sensação é que uma vida não vale nada. Obrigada pela sua participação, Viviane. Muito bem, agora o Henrique, do interior de São Paulo, cidade de Bauru, ele diz: eu concordo, desde que ela cumpra em regime fechado. Henrique, está registrado aqui o que você pensa. Obrigado por participar. A Milena, de São Carlos, São Paulo: não concordo, a pena foi leve para um crime tão brutal. Ela deveria ficar para sempre na cadeia. Obrigada pela sua participação. E você pode continuar participando, inclusive mandar a sua opinião para votar na nossa enquete, que no final dessa edição a gente traz o resultado para você. Enquanto você vota e participa, a gente traz agora para você um verdadeiro exemplo de apoio, porque aconteceu neste domingo uma corrida muito especial, viu? E cerca de 18 mil pessoas participaram. Foram ontem ao Parque de Ibirapuera, aqui na capital paulista, para participar dessa corrida e caminhada Inclusão a Toda Prova. Pois é, o evento é promovido pelo Instituto Olga Cos com o apoio da Record News. O tempo estava assim, meio emburrado, mas nos rostos, só sorrisos de quem deixou a preguiça de lado e levantou cedo para correr. Quem é a chuva perto da corrida? Corrida é tudo, a chuva não é nada, só agrega. Eu até gosto de correr com tempo assim,
o sol muito quente atrapalha muito. E todos estes atletas, cerca de 18 mil participantes, estão no Parque do Ibirapuera para uma corrida pra lá de especial. É a inclusão a toda a prova, mais uma edição do evento organizado pelo Instituto Olga Cos, em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Tem que ser muito bem divulgada, acima de tudo. Parabéns a vocês. Vou ganhar em segundo lugar outra vez. E haja disposição, viu? O pelotão que abriu a corrida foi o de pessoas portadoras de deficiência. Os participantes correram 6 e 10 quilômetros e teve ainda a caminhada. O percurso foi dentro do parque e as chegadas foram cheias de emoção. Gente que supera os próprios limites a cada prova. Foram premiados os 3 primeiros colocados, nas categorias masculino e feminino. É sempre muito bom a gente que participa de esporte, quando tem uma prova assim, que tem um propósito maior, que tem uma causa, a gente participa com muita alegria. Pela ação que é a corrida, eu gostei muito mais de ter participado. Só de estar participando já é uma vitória já. O esporte não tem barreiras. A atleta Ana Luísa, que gosta de ser chamada de animal, foi moradora de rua e correndo, encontrou o caminho para se superar. Por isso, inclusão a toda a prova é um evento que ela faz questão de participar. Eu fiquei muito feliz de vir correr aqui, me chamaram para correr uma outra prova, eu falei, eu não vou, eu vou correr essa daqui, porque essa daqui é muito especial. E não é só a Ana que sabe o poder de transformação que tem o esporte. No Instituto Olga Cos, os atendimentos a adultos, jovens e crianças com deficiência intelectual incluem treinos de modalidades esportivas. Com o preparo físico em dia, os alunos representaram muito bem o Olga Cos na caminhada. E todos vibraram com o evento. Nós trabalhamos com isso e fazemos muita questão de incluir todo mundo num evento desse tamanho, dessa magnitude. Quando você faz esporte, você tem vida, né? Então é isso, e eles são vida. Muito bacana essa iniciativa, muito bacana e saudável essa iniciativa apoiada pela Record News. Bom, agora a gente fala de um caso triste. Um pai com câncer terminal resolveu deixar várias cartas ao filho para serem abertas em datas especiais durante a infância e a adolescência. Depois de várias tentativas de engravidar com tratamentos de fertilização, Jay e Caroline receberam a tão esperada notícia de que seriam pais de um menino no ano passado. Mas 3 meses antes do pequeno Maxi nascer, Jay foi diagnosticado com câncer no pâncreas em estágio avançado. Com 41 anos de idade, o inglês Jay optou por enfrentar a doença, ver o filho nascer e passar o maior tempo possível com ele. Mas, infelizmente, o câncer se espalhou e o estado dele é terminal. O bebê tem hoje 10 meses de idade. A família não sabe se Jay chegará até o fim do ano e até o aniversário de 1 ano do Max, em janeiro. Por isso, o casal resolveu antecipar o Natal, para que o pai participasse dessa experiência com o filho. Ele também criou uma página na internet com a frase "Seja mais Jay", para compartilhar a história e mostrar que ele vai ser o melhor pai que conseguir, mesmo tão distante. Jay escreveu várias cartas para o bebê para que sejam abertas durante a infância e a adolescência. O menino vai ganhar presentes, cartas de Natal, de aniversário e deve receber cartões até completar 18 anos de idade. O pai diz que gostaria de estar ao lado do filho nessas ocasiões importantes, mas aceitou que não vai poder e deixou o máximo de memórias boas antes de partir. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E você vai ver a seguir como a linguagem corporal pode ser usada a seu favor durante uma entrevista de emprego. Os detalhes a gente mostra em instantes. Até já. 3h48 no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações para você. Com dicas preciosas para você agora. Presta atenção, porque quando a gente precisa apresentar um trabalho na empresa ou ainda participar de uma seleção de emprego, usar a expressão corporal correta pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso, hein? Olha só, veja as dicas que um especialista no assunto preparou para a gente.
já parou para pensar qual a imagem você tem passado num ambiente corporativo? Seja numa entrevista de emprego ou numa apresentação de um projeto, o seu corpo diz muito. Balançar as pernas, tirar e colocar o anel do dedo. Quem nunca fez gestos como esses sem se dar conta da mensagem que pode estar sendo transmitida? Um aperto de mão muito fraco pode representar, por exemplo, passividade. Já um forte demais, desejo de mostrar poder e intimidade. O corpo entra como um elemento muito significativo para dar vida, para envolver ainda mais as pessoas. Por exemplo, imagina uma pessoa falando alguma coisa com força, vibração, intensidade, mas sem usar as mãos, sem expressar no rosto ou na própria postura. Esses elementos que fluem de forma sutil, mas reforçando todo o processo da comunicação. A linguagem corporal tem sido cada vez mais observada por gestores e recrutadores. E para saber como anda a imagem que as pessoas estão passando nos ambientes de trabalho, levamos um espelho e fomos às ruas. Encontramos a Isadora e simulamos uma entrevista de emprego. Para conquistar a vaga, ela precisaria demonstrar confiança, firmeza, mas logo no início... Isadora, fala um pouco sobre você, sobre suas qualidades. Por que você deveria trabalhar na nossa empresa? Peraí. Além de se enrolar na fala, cabeça baixa e mãos juntas. Ao invés de fazer um gesto, de envolver as pessoas, de falar da força, quero trabalhar nessa empresa, uma coisa que eu fiz no passado, meu estudo, você ficou com as mãos presas. Isso pode demonstrar um certo nervosismo, uma certa timidez. Outra coisa também que eu achei importante é o olhar. Eu te fazia uma pergunta, você nem sempre olhava nos olhos, se desviava para baixo, para cima e para baixo. E olhar nos olhos é muito importante quando estamos diante de outras pessoas. Isadora concordou. Acho que ajuda, com certeza, e vou tentar melhorar, né? O Rafael é barman. O desafio dele era convencer o especialista a contratar o serviço de bar para um evento. O meu trabalho em si é baseado na postura, o jeito de falar, sério. Sem brincadeira, sempre com educação. Vou interromper aqui a conversa de vocês. Reinaldo, como é que o Rafael foi? Eu tenho uma observação, vendo de longe, não sei se a TV também inibiu um pouquinho o Rafael. Eu vi que você fazia perguntas e às vezes você percebeu, Rafael? Você ficava assim com a mão? Sim, eu tenho toque. Essa mania. Sim. Toda vez que eu fico nervoso, eu não sei onde colocar a mão, fico mexendo com a mão para trás e fico inquieto. Vai tentar agora soltar Vou tentar as me mãos. policiar. Encarar o espelho e treinar diante dele pode ajudar a corrigir esses gestos. Vale também se gravar pelo celular. Ivan não precisou disso. Na conversa, surpreendeu o especialista, que apenas sugeriu uma mudança. Procure fazer gestos com as duas mãos, eventualmente alternando as mãos. Como você prendeu uma das mãos do corpo, a gente costuma brincar que é assim a postura do açucareiro, né? Você prende uma das mãos, faz gesto com a outra mão. Então procure fazer gestos com as duas mãos. Acho que a postura da gente determina muito as coisas, né? O pessoal faz essa leitura da gente mesmo. Ele falou da gesticulação ali, realmente, às vezes você fica preso aqui, eu gostei das dicas dele. Você viu, né? Olhar firme, cabeça para frente, nada de ficar olhando para baixo, mexendo ali as mãos e gesticular as duas mãos é importante para pelo menos aparentar tranquilidade, né? Com essas dicas, tomara que você tenha sucesso aí na sua entrevista de emprego, principalmente no momento em que todo mundo precisa achar uma colocação. Exatamente. Bom, agora o tema da nossa enquete do dia, a gente fala sobre o julgamento de Elise Matsunaga, acusada de matar e esquartejar o marido em 2012. Ela que foi condenada a 19, quase 20 anos de prisão, uma pena bem menor do que a acusação queria, que era de 33 anos. Diante disso, a gente perguntou para você se você acha justa essa pena. Últimos minutinhos para votar na nossa enquete. A gente tem participação chegando via WhatsApp, né, Clébio? Exatamente. Vamos conhecer então o que você pensa na tela. Já está aí para você. A Rosa, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: a sensação que eu tenho é que a vida não vale nada. Como disse o Lombardi, o crime compensou. Ela se refere, então, à avaliação do nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Obrigado, Rosa, por salientar e também participar. Mais uma participação da Kelly de São Paulo, capital. Eu acho que está ótima a pena para a Elise. Ela não é uma das piores. Ela errou, mas está pagando pelo que cometeu e merece um voto de confiança, pelo menos é o que pensa a Kelly. Obrigada pela sua participação, Kelly.
Muito bem, agora vamos saber se as enquetes, se as opiniões, aliás, se refletem na nossa enquete. Vamos para a tela com o resultado para você, resultado que vai aparecer agora. Olha só, 34% apenas dizendo que sim, concordando então com essa pena e a maioria, 66%, dizendo que não. Obrigado a você que votou e participou. Amanhã tem mais enquete para que a gente conheça a sua opinião e conte também com o seu voto para discutir assuntos polêmicos e importantes como este. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. 3h58 no horário de Brasília. Link Record News de volta com participação especial. Especial, Marcela, é hora de chamar ela, nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Boa tarde para você, Débora. O que você tem para abrir a semana, hein? Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Clébio. Olha, vocês se lembram quando o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que causou o maior auê, porque né, é um compositor, um músico, ele é muito mais famoso pelas músicas do que né, propriamente pelos livros, ele até tem livros lançados, e ficou aquele zum porque as pessoas não conseguiam sequer chegar a ele, a academia que oferta o Nobel, não tinha conseguido nem o contato com o Dylan. Pois bem, nesta segunda-feira, o que a gente ficou sabendo é que sim, ele agradeceu, aceitou o prêmio, até porque é um prêmio de $870 mil, né? Ele ganhou aí o Prêmio Nobel de Literatura, porém, ele não vai participar da cerimônia, que será no próximo dia 10. Então, ele não vai a Estocolmo participar da cerimônia. No entanto, a gente vai ter um discurso dele, ele vai enviar um discurso para a cerimônia e a Patti Smith, que é uma cantora, vai apresentar lá essa música que a gente está ouvindo aqui, que é uma das grandes canções do Dylan. E ela vai tocar e vai cantar para suprir aí a falta dele. Ele vai mandar um discurso o quê? Por vídeo? Vai gravar um vídeo? Não, ele vai mandar mesmo um discurso por escrito e esse discurso vai ser lido lá. Exatamente. Então, e por que ele não vai? Que coisa! Ele disse que ele alegou problemas de agenda, né? Ele disse que já tem outros compromissos e tal e não vai participar. Ganhou um Nobel da literatura e não vai no prêmio, tem que rearranjar a agenda para conseguir, né? É um prêmio tão importante. Seria de bom tom. Sim. Mas o Dylan, ele é mesmo um pouco rebelde. Não, eu acho que ele é recluso mais do que rebelde. Ele realmente tem ele é muito recluso. Então, ele faz lá os shows, etc, e turnês, mas ele não é exatamente um astro pop da forma como a gente está habituado a ver. Mas, pelo menos, eles conseguiram avisá-lo que ele ganhou, ele aceitou a premiação, mas ele avisou que ele realmente não vai. Então, no lugar dele, vai ter esse show aí da Patti Smith, que vai apresentar essa música, e a leitura desse discurso. Então, agora, todas as atenções voltadas para vamos ver o que o Dylan vai dizer no discurso que ele vai enviar lá para Estocolmo. Muito bem, vamos aguardar, né? Qual o teor desse discurso? Ele provavelmente vai agradecer e tal, mas realmente eu acho que em qualquer outra circunstância a pessoa deveria, né? Sem dúvida. Muda a agenda e vai, né? Mas o Dylan, acho que ele tem aí umas prerrogativas, ele pode fazer isso. Tá certo. Débora, obrigado pelo destaque. Amanhã a gente se encontra de novo aqui, hein? Muito obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês e uma boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Bom, e assim encerramos essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais, usando a hashtag Link Record News. E lembre-se que a gente se encontra de segunda a sexta em 2 edições sempre, 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel e siga participando pelas redes sociais. Até amanhã, Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.